Nesse mundo há pessoas tão cruéis que após a morte nem o diabo quer receber sua alma. E como a alma desse defunto não é aceita no céu e nem no inferno, a terra também rejeita devorar o corpo, que se torna uma espécie de criatura amaldiçoada, condenada a vagar pela terra. Como não é morto, o seu corpo não apodrece, mas como não é vivo também, não é alimentado, portanto tem o corpo ressecado, com apenas os ossos e o couro. Este corpo seco tem unhas e cabelos enormes, pois não param de crescer jamais. Essa característica fez com que ele ficasse conhecido também como unhudo em algumas regiões do país. Quer conhecer a lenda dessa criatura horripilante que deixa em pânico quem se depara com ela? Assista o vídeo até o final e, se gostar, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Agora vamos para o vídeo. A lenda do corpo seco mais conhecida é a do Vale do Ribeira, localizado entre os estados de São Paulo e Paraná. E começa no século XVII com a descoberta de ouro no Brasil, em uma cidade chamada Registro. Com o descobrimento de ouro, a situação do povo local não melhorou, pois, como sabemos, este metal precioso gera cobiça e ganância em muitas pessoas. Com o ouro, muitas pessoas foram ao local atraídas pelas promessas de riquezas. Entre eles veio um homem sinistro, temido por todos na região, e seu nome era Miguel Antônio. Quem conheceu esse homem o descrevem como uma pessoa cruel, que tramava contra os seus inimigos e traía seus amigos. Sua sede por dinheiro e riqueza era conhecida por todos na cidade. Com o tempo, ele acabou enriquecendo cada vez mais, acumulando riquezas e poder, às custas de muito sangue dos garimpeiros que trabalhavam com ele, que sumiam misteriosamente. Com o desejo de expandir seu patrimônio, ele comprou uma fazenda e fez família. Tornou-se o fazendeiro mais rico da região. Contratou muitos trabalhadores para cuidarem de suas terras. Ele tratava muito mal esses trabalhadores. Mas a crueldade que ele tratava esses trabalhadores se voltaria contra ele. Por causa da cobiça e a loucura pelo ouro, se afastou de todos e foi viver só entre os trabalhadores e os empregados da fazenda. A família voltou para São Paulo, somente com a roupa do corpo, fugindo de sua maldade. Miguel não deixou que levassem nada. E a cada dia que passava, a cada ano, ele se tornava um homem mais severo e ganancioso. A história do fazendeiro Miguel Antônio se espalhou pela região do Vale do Ribeira. Todos temiam e comentavam as barbaridades que ele cometia contra seus trabalhadores e subordinados. Os trabalhadores eram condenados à morte por qualquer falha ou suspeita do fazendeiro. Quando já estavam velhos para o trabalho pesado, Miguel os usava para carregar o ouro até a beira do rio e no local mandava o trabalhador cavar uma cova, onde ele próprio era enterrado vivo, junto com o ouro. Foram mais de 300 trabalhadores mortos pelo fazendeiro. Contou uma certa vez que ele afundou um barco no rio com homens, mulheres, crianças, muito ouro e sacos de areia que ele havia colocado para o barco afundar. Essa ganância levou Miguel à loucura. Ele acumulou tanto ouro que não tinha mais como guardar, então os escondia em suas terras e matava todos que sabiam onde ele tinha escondido. Mas como os crimes contra os trabalhadores não eram vistos como crimes pela coroa portuguesa, pois esses trabalhadores eram vistos como propriedades, passível de qualquer punição imposta pelos seus donos. Miguel nunca foi julgado por essas mortes em vida. O tempo continuou passando e as atrocidades cometidas por Miguel continuaram. Ele falava, Deus a criar e eu a matar. E depois enterrava as pessoas ainda com vida. Esta frase era conhecida por todos. Toda essa ganância fez com que esse homem tivesse uma saúde sobrenatural. Isso devido às vidas que ele tirou e à paixão doentia pelo ouro.
As pessoas diziam que a cobiça não o deixava morrer. Os relatos dizem que ele morreu com 115 anos e quando isso aconteceu, surgiu um mistério, pois Miguel teria morrido de uma doença estranha que fazia o corpo queimar. A mulher dele veio a São Paulo para cuidar do enterro, mas antes do velório o corpo sumiu. Dizem que os trabalhadores levaram o corpo e enterraram o caixão colocando cachos de bananas no lugar do corpo. Dizem que nem o céu nem o inferno o quiseram. Os trabalhadores teriam levado o corpo e feito um ritual de maldição para o espírito de Miguel, de modo que ele ficasse vagando permanentemente pelo mundo dos vivos, sem a forma física, e sofrendo uma dor semelhante a quem infligiu às pessoas durante sua vida. Só que, como era muito esperto, Miguel Antônio deu um jeito de se manter vivo e continuar com suas maldades. Ele praticamente enganou Deus e o diabo e se livrou da magia dos trabalhadores. Conseguindo que seu espírito retornasse ao corpo, ele saiu da cova e dessa vez não teria nem a morte como inimiga. Com o corpo em estado avançado de putrefação, vivia da energia das árvores que ele sugava e fazia de sua morada, se misturando aos galhos e com o sangue que ele sugava das pessoas na tentativa de ter seu corpo de volta. Ele tinha um grande casaco de pele dos que ele matava, e o nome corpo seco é devido à sua aparência cadavérica. Mesmo depois da morte, ele continuou causando mal às pessoas, em uma caçada eterna para sua sobrevivência. A lenda do corpo seco e suas aparições foram contadas tantas vezes e passada de geração em geração que vários lugares têm seu próprio corpo seco. Há relato de aparições nos estados do Paraná, Amapá, Amazonas, Minas Gerais, Goiás, no Nordeste brasileiros e em alguns países africanos de língua portuguesa. A história ganhou o mundo e foi se transformando de região para região. Uma variação da lenda relaciona com o bradador, que seria uma alma penada que vaga pelas madrugadas, invadindo propriedades de pessoas e emitindo sons assustadores. Assim, o corpo seco seria a morada física do bradador. Você conhece alguma história do corpo seco em sua região? Por enquanto é só. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.